A paz do Senhor, amados e amados do Senhor Jesus Cristo, amém. Todos tenham uma boa tarde, uma noite abençoada por Deus, amém. Nós estamos lendo a leitura da Bíblia, o livro de Mateus. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 23. Mas antes de eu ir para o capítulo 23, o Senhor me tocou para ela estar lendo com os irmãos, com as irmãs, aqui em Romanos. Eu vou ler a partir de Romanos, capítulo 1, do capítulo 1 até o 7. Eu vou ler para os irmãos, amém? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Assim como Paulo foi chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus, sou eu e você, amados e amadas irmãs. Amém? Qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio a descendência de Davi. Mas que descendência, hein, amados? Aqui, Jesus é a boa notícia para mim, para a tua vida, porque foi Ele que veio, amém? E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe outro, amados, é só Ele, é só Ele. Por intermédio de quem viemos a receber graça, eu e você recebemos graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, amém? De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Amados, preste bem atenção. Você foi chamado para ser de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Neemias, de José, de Davi? Eu não fui. Eu fui chamada aqui. A palavra do Senhor, de Jesus Cristo não é mentirosa. Olha o que ele diz: de cujo número sois também vós, eu e você, chamados para serdes de Jesus Cristo. E você, do que você é? É de Jesus Cristo? Ou você é do profeta João Batista? Ou você é de Paulo? Você é de Pedro? De quem é você? De quem sou eu? Vamos, amados, a palavra do Senhor nós temos que ler com atenção e prestar atenção nela. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo é para você? O que Jesus Cristo é para mim? Eu sou de Jesus Cristo. Eu não sou de Abraão, eu não sou de Isaac, eu não sou de Moisés, eu não sou de Jacó, eu não sou de Elias, de Eliseu. Não, meu querido e minha querida irmã. Eu e você somos de Jesus Cristo. Então nós temos que aprender com Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido e minha amada irmã, eu e você somos de Jesus Cristo. Somos de Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo, ele já nos tinha dado a graça, o poder
de nós tornarmos santos, glorificados, lavados e remidos. Porque aqui ele já tinha sido cordeiro morto. Jesus aqui, ele já havia se ressuscitado. E ele nos deixou aqui. Paulo falando comigo e com você. Paulo não poderia falar que nós éramos de Davi, que nós éramos de José, que nós éramos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, mas não. Aqui ele diz que nós somos de Jesus Cristo. Então todo o poder está em Jesus Cristo. Amém, meu querido e minhas queridas irmãs? Vamos lá então para o capítulo 23 de Mateus. Muito maravilhoso. Aqui nós vamos aprender muito, muito mesmo com Jesus Cristo. Amém? Então, na minha Bíblia diz o seguinte: Jesus censura os escribas e os fariseus. Ai de nós se censurarmos alguém. Mas Jesus, ele nos dá poder também, meu querido e minha querida irmã. Mas nós, com o sistema religioso, calaram a nossa boca. Porque não pregam, são poucos os que pregam realmente a verdade. Amém? Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Olha bem, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. É o que nós ouvimos muito dos nossos líderes. Eles passam para nós algo que eles mesmos não fazem. Mas nós temos que fazer. Assim são muitas os lugares onde os escribas e os fariseus ainda controlam nos dias de hoje. Amém? Assim são muitos dirigentes de igreja. Eu vivi enganada há muito tempo, amados. Irmã Ana, como que a irmã mudou? Eu não mudei, amada. Foi o próprio Deus que me mudou. A partir do dia que eu fui levada ao céu e ao inferno, e usada numa missão que Deus me deu, dentro daquele hospital, daquela UTI, daquele hospital, eu mudei completamente. O Espírito Santo me transformou, me mostrou aonde estava o erro, o que eu havia aprendido errado. E você, minha irmã, você, meu irmão, preste bem atenção de tudo aquilo que nós estamos fazendo errado, de que Deus não está se agradando. Amém? Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Amém? Atam fardo pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E assim somos nós, amados. Em tanta sinagoga, em tantos templos aí que nós vivemos, que vivemos enganados, vivemos muito tempo enganados. Quantos de nós e quantos líderes hoje ainda não voltam atrás e crucificam a mim e a você, que aprendemos a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira doutrina de Cristo Jesus e ensinamos ela. Amados, não tema o homem, continue pregando a verdade de Jesus Cristo, porque ele mesmo está dizendo, os escribas e os fariseus estão aí.
estão aí a nos fazer errar, a nos fazer pecar, a nos fazer dizendo que estamos servindo a Deus e não estamos. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alonga as suas franjas. É o que muitos líderes hoje fazem. Eles querem aparecer, mas a custa de mim e de você. Mas quem tem que aparecer na minha e na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem, não. É o Espírito Santo de Deus. Quantos estão aí com a igreja cheia, cultuando ao homem? Cultuando ao homem. Ama o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações na praça e o serem chamado mestre pelos homens. Mestre pelos homens. Eu fico indignada quando eu vejo as igrejas cheias e tá ali aqueles irmãozinhos tentando agradar a Deus, levando a palavra, abrindo culto, fazendo introdução, enquanto seus pastores chegam na hora da palavra, todo poposo, todo cheio do não me toque. Tô cansada de ver isso nas igrejas, amados. Cheio do não me toque. E sobe lá pro púlpito. E diz que tem grande autoridade. Tem sim autoridade, sabe de quê? De escribas e de fariseus. Essa é a autoridade de muitos. Escribas e fariseus. Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Quem é o nosso mestre, amado? O meu mestre é Jesus Cristo, e o seu? O meu é Jesus Cristo. E o seu? É o seu pastor? É a sua pastora? Quem? Quem é o seu mestre? Que nesta tarde, Jesus Cristo toque no seu coração, entre e faça morada, e Ele seja o seu mestre. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus nesta tarde, na minha e na tua vida. Amém? Porque o nosso mestre é Jesus Cristo. E como lemos lá em Romano, nós somos de Jesus Cristo. E ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Aquele que Jesus Cristo veio, morreu como homem, mas foi levado ao céu como Filho de Deus. E nós só iremos até a este Pai, através de Jesus Cristo. Se não for através dele, eu e você não iremos até a este Pai. Amém? João 14:6. Lembre sempre disso. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia. Este é o meu guia. Cristo é o meu guia. Aquele que está acima de Cristo é o Pai. Aquele que Cristo vai nos levar a Ele. Por isso que Jesus Cristo guia a mim e a você para chegar até o Pai. Mas é fazendo o querer, o ide do Senhor Jesus Cristo. Assim nós chegaremos até o Pai. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Aonde você congrega, meu amado?
Os dirigentes, os pastores, são servos? Eles são os seus servos? Não, a maioria não. Eles batem no peito que ele é o anjo da igreja. Ele é o Senhor que está ali para te ensinar. Ensinar o quê? Aquilo que Jesus Cristo não nos ensinou. Porque se Jesus Cristo está dizendo aqui, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem quer que é servo hoje? Aonde você congrega? Quem é o servo? Quem é o servo? Falar é fácil. Então é aqui, por isso que ele fala que eles são como os escribas e os fariseus. Eles colocam o fardo, querem que eu e você faça aquilo que eles não fazem. Aquilo que eles não fazem. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. A quem mesmo se humilhar será e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, meu amado, continue na sua humildade. Continua na sua humildade. Não queira ser o maior. Não queira ser aquele que está lá na frente se mostrando, não. Irmã, por que você está falando? Porque eu já tive essa oportunidade, meu querido e minha querida irmã. Eu já tive essa oportunidade. Mas o Senhor falava para mim, não, eu não te quero nesse lugar assim. Eu te quero essa pessoa humilde que está na porta, recebendo amor, abraçando vida, na entrada e na saída. É assim que eu te quero. Sem olhar para quem. Abraçando a todos, sem fazer distinção de pessoas. É assim que Deus quer eu e você. Mas em muitos templos não é assim. Não é. Não é, amados. Eu tenho tido uma decepção muito grande. Muito grande. Mas também eu tenho tido muita alegria. Muita alegria. Muita alegria mesmo. Com os homens de Deus que o Senhor tem colocado no meu caminho. Mulheres de Deus realmente que o Senhor tem colocado no meu caminho. Que tem me alegrado. No verdadeiro evangelho. Na doutrina de Cristo Jesus. Amém? São como verdadeiros servos. Como verdadeiros servos. Várias advertências de Jesus. Preste bem atenção. Várias advertências de Jesus. Amém? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais e nem deixai entrais o que estáis entrando. Amém, amados? Amados, eu vou contar uma passaginha aqui que até esses dias eu fiquei irritada mesmo. Eu não conheço a igreja, não conheço os líderes, né, a liderança. Eu tenho uma neta, a minha neta com 16 anos, não vou dizer o nome dela aqui. E ela começou a namorar um mocinho. E este moço, ele tocava nos jovens, no grupo de jovens da igreja. Quando ele levou a minha neta, que não é convertida, levou para a igreja e disse que estava namorando, sabe o que fizeram com ele? Tiraram ele dos jovens, tiraram ele de tocar nos jovens, porque ele estava namorando uma pessoa que não era convertida. Acabou, meu amado e minha amada irmã. Ao invés de acolher a minha neta que chegou e ajudá-la a ela se converter, ele dando o exemplo para ela se orgulhasse dele ali naquela banda tocando, não, tiraram ele da banda. Acabou entristecendo ele e a minha neta. O que acabou acontecendo? Não acolheu aquela que necessitava de acolhimento e colocou para fora aquele que estava acolhido. Será que Jesus faria isso? Jesus fez isso com Maria Madalena?
Jesus fez isso com aquela mulher da água do poço lá, quando ele pediu água para aquela mulher. Por que ele não expulsou ela? Não é assim que Jesus nos ensinou. O que esta igreja deveria ter feito? Acolhido a minha neta lá, tirado os carrapichos, que era apenas dois jovens. Mas não, machucaram o coração, tanto daquele que já estava ali dentro, convertido, louvando, adorando o Senhor, porque é o orgulho dele. O que ele mais gostava na vida, que ele mais gosta, é adorar e glorificar o nome do Senhor, é tocar. Mas não fizeram isso. Não é isso. A igreja tem que acolher. Mas ao invés de acolher, além de colocar, de não acolher aquele que foi para ser transformado, restaurado, ainda tirou a restauração e a transformação daquele que já estava ali, transformado e restaurado. E eu lendo essa passagem aqui, o Senhor me trouxe de novo essa tristeza no meu coração. Porque se a igreja faz isso, não, é doutrina da igreja? Não é doutrina da igreja não, é doutrina do diabo. É doutrina do diabo, porque Jesus não faria isso. Mesmo com aquela mulher que estava com a filha endemoniada, que falou para Jesus que ela comia as migalhas dos cachorrinhos, que os cachorrinhos comiam as migalhas dos seus patrões. Que para ela também, a fé dela era tanta, que ela poderia se alimentar apenas das migalhas. E Jesus não deu migalhas para ela. Jesus deu a cura total para a filha daquela mulher. E disse para ela que a fé dela era tão grande. Então não venha com essa de que porque o jovem namorou uma pessoa, seja ela qual for, levou para a igreja, ele levou. Se eles estivessem lá no mundo, fornicando, fazendo tudo aquilo que não presta, quem sabe eles seriam bem recebidos. Mas não. A minha neta não foi recebida porque era uma menina do mundo. E não é uma menina no mundo, não é menina do mundo, não. É uma menina que não sai de casa, arrumou um namoradinho. A primeira coisa que ele fez foi levá-la para a igreja. Mas ser recebida desse jeito na igreja, tanto ela quanto ele, é igreja, amados. Isso é o que Jesus nos ensinou? Não é. Me desculpa, mas não é. Seja que doutrina for, só se for doutrina de Satanás. Doutrina de Satanás. Eu não aceito, amado. Isso eu não aceito. Eu não aceito de forma nenhuma. Não adianta vir me falar que é doutrina. Doutrina do homem? Quem é o homem para colocar doutrina? Quem é o homem? Que faça isso com um ser humano. Porque não foi isso que Jesus ensinou para mim e para você. E ele nem veio para aqueles que estão lá convertidos. Ele veio para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que estavam doentes. Eu fico indignada. Hoje eu fico indignada. Antigamente não, amados. Eu aceitava a doutrina do homem. Tem coisas que é correto. Mas tem coisas que não é. Não é. Não é. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar
o que estão entrando. É isso que está acontecendo com muitas igrejas, com a doutrina do homem sendo liderada lá dentro. Amém? Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque devorais as casas da viúva, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízos muito mais severos. Preste bem atenção, amados, nessa leitura. Preste bem atenção. Não sou eu que estou falando, não. É Jesus Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. É o que acontece com esse tipo de igreja que eu estou falando com vocês hoje. É a missionária Ana que está chamando a igreja de doutrina de Satanás? Não, é o próprio Jesus Cristo aqui, ó. É o próprio Jesus Cristo. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Amém? Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Qual é maior, meu amado e minha amada irmã? É o santuário que santifica o ouro ou é o ouro? Eu me coloco aqui, o ouro é a doutrina do homem. E o santuário é o de Jesus Cristo. Amém? Então nós obedecemos a doutrina do homem, mas não obedecemos a doutrina de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que venha como estás, e ele vai ser transformado. Não é por mim, nem por você, é o Espírito Santo que vai convencê-lo de todo o pecado. E vai fazer a transformação. Amém? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Pelo que jurou. Amém, amados? Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Quem é maior? É o altar. Não é a oferta. É o altar. Mas muito hoje, não estão nem aí, porque os altares hoje, Deus está longe de muitos altares hoje. Deus está longe de muitos altares hoje. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. É o que está muita gente fazendo hoje, né? Jurando pelo que aquilo que está no altar, achando que aquilo que está no altar é santificado, é purificado, e não é nada disso. Entraram na doutrina de Satanás. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, olha lá, olha aqui, olha bem atenção aqui, amados. Aonde dizem que Mateus 23 fala em dízimos. Outra mentira do diabo. Uma mentira muito grande do diabo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé,
Devieis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Amados, aqui Jesus está falando de dízimo de dinheiro, não, meu querido. Aqui Jesus está falando do que eles levavam, do endro. Isso aqui era tempero. Isso aqui era tempero que eles levavam. Quando pedirem dízimo para vocês, usando esse versículo 23 de Mateus, vocês juntam aí um monte de tempero, leve um monte de tempero para a sua igreja e leva de oferta. Leva de oferta, amados. Eles não querem viver a lei? Querem viver a lei, não querem? Então você faça isso. Pegue, compre um monte de tempero, de endro, de hortelã e de cominho e leve para a sua igreja. Mas antes disso, você veja se você faz justiça. Ah, irmã, o que é fazer justiça? Justiça é assim. Vou dar só um exemplo. Eu sou a irmã Ana, eu tenho a irmã Maria como a minha melhor amiga. E tem a irmã Vera, que não é minha amiga. A irmã Maria fez algo que está errado. Eu sou amiga da irmã Maria. O que eu faço? Eu fico a favor da irmã Maria e não a favor da irmã Vera, porque a irmã Vera não é minha amiga. É assim que acontece hoje em dia. Só que não, não estou fazendo justiça. A minha irmã Maria errou, eu tenho que falar para a irmã Maria: irmã Maria, você errou. Por mais que você seja minha amiga, você está errada. A irmã Vera está certa. Mas hoje em dia, meus queridos, eu sei que eu já passei isso dentro da igreja. Não é assim que funciona. Funciona se você for mais amigo. Aí a razão é toda sua. Se você tem um dízimo grande, a razão é aquele que tem um dízimo maior. É assim que funciona nas igrejas. É assim, meu querido. Se você é misericordioso, se você tem misericórdia, se você tem amor por tudo, amados. Não é só amor por o ser humano, é amor por um animal, é amor por tudo aquilo que Deus criou. É amor por aquilo que você conseguiu. Tudo isso é misericórdia. Misericórdia dos oprimidos, dos fracos. Misericórdia de quem você tem? Amém? Fé é muito importante. Desvieis, porém, de fazer essas coisas sem omitir aquela. Guia cegos e coais o mosquito e engolis o camelo. Amém, meu amado e minha amada irmã? Vou ler só até aqui, porque senão vai ficar muito longo. E o meu celular não vai suportar mais o vídeo longo, amém? Então preste bem atenção, leia, preste bem atenção. Então vai ficar até aqui, Mateus 23, para você refletir. E faça isso que eu estou te falando. Quando cobrarem, quando lerem na igreja Mateus 23, falando sobre o dízimo, você não precisa responder nada nem brigar com nada. Você simplesmente vai comprar esses temperos e levar para o altar. Tá bom, meu amado e minha amada irmã? Amém? Que o Senhor nessa tarde venha nos dar uma boa noite. Amém? E que cada um venha ter a graça e o poder do Espírito Santo sobre